Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós vamos receber de Deus a bênção e a graça do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo Senhor ter nos abençoado durante este dia, pelo Senhor ter nos levado e nos trazido em paz para os nossos lares. Oramos por aqueles, Senhor, que estão em necessidade ainda, por aqueles que estão passando pelo vale, pelo deserto, por tempestade, na área familiar, na área emocional, na área espiritual, na área financeira. Meu Deus, dê sabedoria, dê graça, dê força, dê unção ao teu filho, para que ele possa vencer estes desafios e possa sair vencedor, Senhor. Neste momento, vamos meditar na tua palavra. Anima o coração dos teus filhos, Senhor, mais uma vez. Fala conosco através da sua palavra santa e bendita. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer o Salmo de número 18, um dos salmos mais encantadores que existe dentro do livro de Salmos. E este é o salmo que trata com clareza e mostra para nós que temos um Deus que está conosco, nos ensinando e nos dando vitória. Nós vamos fazer uma leitura resumida dele, porque ele é bastante extenso, é um cântico em forma de oração que tem em torno de 50 versos. Então a gente vai fazer uma leitura resumida para a gente ter um contexto e a gente então vai tirar as lições práticas para esta noite, ok? Diz a partir do verso 1: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. É o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte se amarraram a mim. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde os seus templos ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Enviou desde o alto e me tomou, e tirou-me de muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e do que me aborrecia, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante seus olhos.
Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Fez os meus pés como os das servas, e pôs-me nas minhas alturas. Adestras as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco forte. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. A que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que o Senhor te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Amém. Graças a Deus. Fizemos esta leitura resumida para nós termos uma direção. Nós já vimos que a direção aponta para um Deus que está com Davi. É um salmo de Davi, porque o próprio Davi ele coloca esta expressão que ele está sendo usado por Deus, e também que Deus está usando de misericórdia, de bondade para com ele e com a sua casa para sempre. Então, é um salmo de Davi no momento em que ele estava fugindo das mãos do antigo rei Saul. Saul estava posto por rei e Davi estava fugindo. Ele compõe este salmo tão maravilhoso. E aqui nós vamos tirar algumas lições práticas para nós nesta noite que o Senhor comunicou ao meu coração enquanto eu aqui meditava neste salmo. A primeira coisa que nós observamos nesse salmo, claramente, é o coração de Davi. Ele inicia dizendo: eu te amarei do coração. Eu te amarei do coração. Davi começa com esta declaração. Por que Davi está dizendo isso? Porque é do coração que saem as emoções. É do coração que saem os impulsos. É do coração que saem os pensamentos. Coração aqui não é o órgão, mas é o centro do homem, o interior do homem, o que o homem é por dentro. Então, ele estabelece esse princípio aqui, mostrando que ele vai amar o Senhor do interior, do coração, da fonte, do seu interior. E esta expressão mostra que o coração de Davi estava totalmente entregue para Deus. É interessante porque Deus diz para Samuel que ele iria colocar um rei segundo o coração dele. E aqui Davi está dizendo que no coração dele o Senhor Deus estava sendo amado. Sabe o que é isso? Como que você vai ser alguém segundo o coração de Deus? Quando o seu coração ele estiver também amando a Deus. Assim como Deus diz: Samuel, eu vou colocar alguém segundo o meu coração. Nós, para sermos esta pessoa que é segundo o coração de Deus, precisamos ter este princípio de Davi. Qual é o princípio? Amar a Deus de coração, com o interior. Quando se fala do interior, fala do que você é por dentro. O amor ao Senhor primeiro flui de dentro, é o que Davi estava dizendo. Eu vou amar o Senhor primeiramente dentro, e isso eu vou expandir para fora. Não vai ser por fachada, não vai ser por máscara, não vai ser por religiosidade, vai ser por causa de um coração verdadeiramente que ama ao Senhor. Ele então coloca
este princípio na sua vida e você pode observar toda a vida de Davi. Davi tinha as suas falhas, Davi tinha as suas questões para resolver, mas você vai ver sempre Deus ali no centro da mentalidade dele. Em todo momento, Davi ali colocando Deus no centro. Por quê? Porque dentro de Davi, Deus estava no centro. Então entenda isso aqui. Para você ser alguém segundo o coração de Deus, primeiro Deus precisa ser o seu primeiro dentro do seu coração. Ele precisa estar em primeiro plano dentro do seu coração. Então você se torna segundo o coração de Deus. Aleluia! Então veja só que interessante. Ele diz, eu te amarei do coração, do meu interior vai fluir um amor. Eu vou fazer isso. E então ele começa a declaração. Ó Senhor, fortaleza minha. Fortaleza minha. Essa palavra fortaleza, ela representa lugar fortificado, como uma torre, um lugar que você pode estar abrigado. Então quando ele diz fortaleza minha, ele estava dizendo um lugar onde ele podia se refugiar, onde ele poderia estar ali sobrevivendo. Lembrando que ele está sendo perseguido por Saul, e ele está nos desertos, nas cavernas, mas ele diz, ó Senhor, fortaleza, abrigo, amparo, cuidado meu. Então Deus estava nessa qualidade para ele, como uma torre, aonde ele entrava para se abrigar dos seus inimigos. E ele começa então uma série de declarações de como ele via Deus. Como que ele via Deus? Primeiro, ele diz, o Senhor é meu rochedo. Depois, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, a minha confiança, o meu escudo, a minha força, a minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que interessante as declarações que ele faz. O meu rochedo. A palavra rochedo fala onde estou firme, onde estou seguro, onde estou estável. Então ele diz, o Senhor é quem me dá estabilidade, o Senhor é quem me dá firmeza. Depois ele diz, o Senhor é o meu lugar forte, ou seja, lugar de armamento, lugar de proteção, lugar de guerra. Depois ele diz, o Senhor é o meu libertador, ou seja, o Senhor é quem me liberta do pecado. O Senhor é quem me liberta dos inimigos. O Senhor é quem me liberta de mim mesmo. Depois ele atribui, o Senhor é o meu Deus. Olha que interessante. O meu Deus. Além de ser rochedo, lugar forte, libertador, ele diz, o Senhor é o meu Deus. A palavra Deus aqui é uma referência à onipotência, à onisciência, à onipresença de Deus. Ele está colocando este ato de divindade em Deus. O Senhor é o meu Deus, é o meu único Deus. Ele então coloca mais à frente a minha fortaleza, que a gente já disse aqui. A fortaleza é o lugar, uma torre, onde ele se abriga, aonde eu tenho confiança. O meu escudo, olha que interessante, ao mesmo tempo que é a fortaleza, que é um lugar onde você está ali para guerrear, Deus também se torna, Davi dizendo, o meu escudo. Escudo é proteção, é onde as pessoas, o inimigo, o mundo, lança as coisas, mas Deus é o escudo, é a parede, é o broquel, é aquilo que não passa. Ele entra na frente, ele está à frente, protegendo. Vem as coisas ruins, vem a seta, vem o dardo, mas Deus está na frente, protegendo, é o escudo. A força da minha salvação,
Ou seja, é o Senhor que está gerando força para mim livrar desta situação caótica, essa situação terrível, este lugar de perigo, porque estão tramando contra mim. O que Saul queria? Saul queria ver a morte de Davi, mas ele estava dizendo: o Senhor é a força da minha salvação, é Ele que está me livrando da mão de Saul. O Senhor é o meu alto refúgio, ou seja, estou escondido, abrigado, protegido em Deus. Então veja isto, como que Davi ele estabelece e declara estes elementos para simbolizar a Deus, para apresentar a Deus como Deus faz, como Deus age, e esta é a forma como ele vê. Ele enxergava Deus assim, como rocha, como libertador, como fortaleza, como salvação, como escudo, como refúgio e como Deus. E eu quero te perguntar agora, como você enxerga Deus? Como que você enxerga Deus? A sua visão vai definir a sua fé. Se você enxerga Deus como Davi, então os milagres vão acontecer, Deus vai operar nesse sentido. Mas se você tem uma visão ofuscada de Deus, se você tem uma visão apagada de Deus, Deus ele não vai agir por causa da sua fé. Entende isso? Isto é interessante, porque à medida que os nossos olhos contemplam e vê o Senhor, Deus também age em nossas vidas. Isso é tão claro nas Escrituras, que quando nós observamos Pedro, nós observamos a vida de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro é o único que tem a visão ampliada. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa desta resposta, Pedro ele foi colocado e ele foi posto como aquele discípulo primeiro, aquele que estava à frente. No dia de Pentecostes, é Pedro que sai pregando e anunciando um novo tempo, uma nova era, porque Pedro, ele entendeu, ele enxergou Jesus Cristo daquela forma. E eu te pergunto, como você enxerga Deus? Infelizmente, vemos pessoas que enxergam Deus limitado, enxergam Deus, um Deus parado, um Deus que não se movimenta, um Deus que não guerreia, um Deus que não luta, um Deus que não ama. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que é escudo, fortaleza, abrigo, um Deus presente, é o Emanuel. Ele está presente com você, Ele é Pai, Ele é Consolador, Ele é fogo, Ele é graça. É assim que nós devemos enxergar Deus, aquele em quem podemos confiar e esperar unicamente nele. Louvado seja o nome do Senhor. Diz no verso de número 3: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Olha a visão de Davi: ficarei livre dos meus inimigos. E então ele diz: mortes estão me cercando, pessoas estão tramando contra mim, Saul está mandando soldados para me matar, existem homens que estão caçando a minha cabeça. Mas ele diz: não angústia, eu invoquei ao Senhor. Enquanto os meus inimigos estavam armando contra a minha alma, eu invoquei ao Senhor na angústia, clamei a Ele, e Ele do seu templo ouviu a minha voz e virou-se para mim com a sua face. Aleluia! Olha como que nós devemos enxergar Deus. Quando você ora, quando eu oro, Deus ele vira a face em sua direção. Ele está no alto céu,
sendo contemplado e adorado, mas quando um servo dele, quando uma serva dele se prostra em oração, Deus ele olha para baixo, nesta terra, neste mundo, te contemplando e te vendo. Isto é bíblico. Jesus Cristo disse isso, que quando nós formos orar, podemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, e diz o texto, e o Pai que vê o que está em oculto irá te contemplar. Na oração, Deus não está apenas ouvindo, mas Deus também está te vendo. Aleluia! Ele está olhando para você, e enquanto você clama, o céu, Deus, ele começa a olhar para você. É um Deus que se movimenta, é um Deus que tem vida, é um Deus que é vivo. É por isso que Davi diz: o Senhor vive. O Senhor não é um Deus morto, Deus não está parado, estagnado. O Senhor Deus não tem preguiça, o Senhor Deus não tem sono nem cansaço, é o que a Bíblia nos mostra, mas Ele é um Deus que se movimenta e que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Olha só que interessante, quando Ele diz, não angústia invoquei, por que Ele invoca? Ele invoca porque as pessoas estão querendo vir atrás de sua vida. Então ele diz, na angústia invoquei o Senhor. A primeira coisa, Deus ouviu. A segunda coisa, Deus olhou para mim, atentou para mim, virou-se para mim. Diz o texto, no verso 7, que enquanto ele clamou, a terra se abalou, os fundamentos se moveram, e de Deus saiu indignação, e então ele abaixou os céus e desceu. Olha que interessante, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, Deus estava caminhando. Olha o que diz, e montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Olha o que Deus estava fazendo, por causa do clamor de Davi. Davi estava dizendo, enquanto eu clamava na angústia, Deus escutou. Deus movimentou os alicerces da terra, abaixou os céus, começou a caminhar, montou em cima de um querubim e voou nas asas do vento. E diz no verso 12, o resplendor da sua presença, as nuvens se espalhavam, e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva, brasas de fogo. Olha aqui que Davi está dizendo. O Senhor Deus estava vindo em cima do querubim, as nuvens iam se dissipando, e o Senhor começou a falar. Olha que interessante. E diz que ele acabou, despediu as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das suas narinas ou da sua indignação, o Senhor Deus veio. E olha o que diz, enviou desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. Enquanto eu estava naquela situação, em calamidade, em sofrimento, o Senhor veio nas asas do vento com o querubim e me socorreu, tirou das águas que me matavam, livrou-me do meu inimigo forte e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Ou seja, Davi estava dizendo, eu estava em agonia, porque os inimigos eram fortes, as pessoas que tramavam contra mim eram poderosos, mas o Senhor veio a me socorrer, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Em algum momento os meus inimigos até
me deixaram com medo, mas em Deus eu tive amparo. Davi estava dizendo que o Senhor se movimentou em favor dele, que o Senhor Deus se moveu em favor dele, que o Senhor Deus desceu e sobrevoou em cima de um querubim em favor dele. O que é isto? É um Deus que se movimenta ao teu favor. Enquanto você está orando, enquanto você está meditando na palavra, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Não pense outra coisa a não ser isto: Deus está trabalhando por você. E ele diz que naquele momento de angústia, o Senhor foi um amparo. Sabe o que é amparo? Amparo é o símbolo de um descanso. É o símbolo de um lugar de repouso, refrigério. Quantas vezes você e eu passamos por angústia e sofrimento, mas estamos lá nós, chorando na presença de Deus, sentindo a presença do Senhor, porque Ele é um amparo no momento da tribulação. Você que está passando dificuldade, está escutando este salmo de número 18, veja isso. Deus está amparando você, Ele está lutando por você, Ele está guerreando por você. Mas Ele diz que tudo isso acontece porque Ele foi sincero. Fui sincero perante Ele. Olha que interessante, eu fui sincero. Por que eu fui sincero? Porque eu entendi que como o Senhor vai agir, o Senhor vai retribuir conforme a minha justiça. Se eu for sincero, Deus é sincero. Se eu for puro, Deus vai se mostrar puro. É por isso que Ele diz: com o bondoso te mostrarás bondoso, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. O que é isso? Com as pessoas que correspondem a Deus com sinceridade, com pureza, o Senhor vai abrigá-los, mas aqueles que se apresentam a Deus de forma perversa e maldosa, o Senhor Deus nunca será controlado por eles, mas vai se apresentar indomável, com violência, com força. E então diz, para nós finalizar, diz a partir do versículo de número 29, que o Senhor o orientou na guerra. Olha o que ele diz: pelo que contigo entrei por meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Isso aí Davi estava dizendo: com Deus na guerra, eu consegui passar por um esquadrão e saltei uma muralha. Ou seja, uma coisa impossível eu fiz, porque Deus estava comigo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é quem me cinge de força, aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés serem rápidos. Ele treina as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram até um arco muito forte. Então ele diz: também me deste escudo da salvação, e me cingiu, me fortaleceu, me aperfeiçoou, mostrou o caminho, alargou os meus passos e me fez vencedor diante dos meus inimigos. Davi estava dizendo que com o Senhor na frente da guerra, você vai passar por esquadrões, vai saltar muralhas, você vai andar por caminhos difíceis, mas você vai ser bem sucedido, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está te direcionando, Deus está te conduzindo, Ele está te treinando, Ele está te dando escudo, Ele está te dando a palavra, Ele está te dando a força, Ele está te dando a sabedoria. Deus não vai deixar um filho dele sozinho no momento da guerra. Deus vai estar junto com você, Deus está contigo, meu irmão e minha irmã, te treinando, te aperfeiçoando, te mostrando o caminho para você seguir e fazer.
Aleluia! Ele diz, e ele vai concluindo, que o Senhor o cinge de força. Ou seja, tudo aquilo que Davi tinha de força para vencer, para avançar, para progredir, para lutar, era Deus que estava dando. Somente com as nossas forças nós não vamos a lugar nenhum. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada vocês podem fazer, mas com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que nos renova as forças, que nos dá vigor, com Ele nós vamos vencer. Por quê? Porque Ele multiplica as forças, aquele que não tem nenhum, Ele dá vigor ao cansado, Ele renova as forças. Deus é a nossa energia, é o centro que nos move, é Deus. E então ele começa a adorar o Senhor. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele diz: o Senhor vive. Por quê? Porque ele inicia dizendo que ele estava em calamidade, que ele estava em perigo, mas ele diz que o Senhor vive. Por que que o Senhor vive? Porque eu estou vivo. Se eu estou vivo é porque Deus vive. Se eu estou de pé é porque Deus vive. Se a minha família está de pé é porque Deus vive. Era isso que ele estava dizendo. Só estou aqui porque Deus vive. Se o Senhor Deus não vivesse, eu não estaria aqui. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus vivo, um Deus que fala, que anda, que movimenta e que luta por nós. Ele diz e conclui: é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Sabe o que é isso? Saul estava querendo ir atrás de Davi, mas Davi diz: é Deus que vai vingar. É neste momento em que Davi consegue cortar ali um pedaço do manto de Saul. E ele então diz: é o Senhor quem vai vingar. Tudo isso que ele está fazendo, me perseguindo, me maltratando, é o Senhor quem vai vingar. A palavra de Deus diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Você não tem que se vingar de ninguém. Você não tem que querer resolver nada com ninguém. É Deus que vai fazer isso. Chegará o momento da colheita, chegará o momento do trono, chegará o momento em que o Senhor vai vingar. E Davi ele estabelece isso e diz: eu não vou fazer nada porque o Senhor vinga por mim. É Ele que exalta, é Ele que levanta, é Ele que coloca a posição, porque Davi não estava querendo assumir o trono passando por cima de Saul, mas Davi estava querendo que Deus o colocasse lá. Por isso ele coloca assim e escreve desta forma, e isso nos ensina muito. É Deus que vai te colocar aonde você deseja, aonde Ele te mostrou. Não precisa vingança, não precisa fazer nada, é o Senhor Deus quem vai realizar isso. E ele então termina este cântico, nesta oração, dizendo: pelo que o Senhor te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Sabe o que Davi estava dizendo? Em todo lugar eu vou cantar canções a esse Deus que trabalha, a esse Deus que é escudo, que é rocha, que é fortaleza. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de bondade com o seu ungido, com Davi e com a sua família para sempre. E então ele termina este salmo dizendo: o Senhor que está no controle de tudo, está no controle agora, estará no controle do futuro. A minha casa está sendo protegida agora, mas a minha casa será protegida no futuro. O além, o Senhor vai estar lá também. Aleluia! Podemos então ver este salmo e observar que Deus está vivo e está trabalhando por você. Não pare, não desista, não murmure, fique na posição, clamando ao Senhor no momento da angústia,
E enquanto você clama, veja quantas coisas Deus vai fazendo por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos por esta palavra, cheia de informações. Vimos o Salmo de número 18 e entendemos que o Senhor guerreia e luta por nós. Então, Senhor, apenas te glorificamos e te exaltamos nesta noite. Pedimos que o Senhor dê uma noite de paz, de descanso, de renovação, de força. Aquele que está querendo desanimar, parar, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, renove as forças dele, dela, agora, Senhor, dando graça, sustentando ele, Senhor. Abra os olhos para que ele possa enxergar o Senhor trabalhando, o Senhor voando nas asas, ó Senhor Deus do vento, trabalhando por aqueles que esperam em Ti. Abra os olhos para que eles possam ver, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Amanhã pela manhã estaremos juntos aprendendo sobre a vida do profeta Eliseu. Estamos chegando na parte final e eu te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.